Aí, tá certo de contratar o Vitinho? Porque até o final do ano, meu irmão, com esse número de gols, é difícil, hein? Por esse valor aí, tudo bem, isso não é problema nosso, né? Não, mas... É verdade que ele ganha 800 mil por mês? Parece que 850 que vai ganhar. Não, desculpa, aí pode fechar o Corinthians, fecha quem fez, vocês contratar o Vitinho e dane-se a luva de Luído, irmão. 850 mil reais por um jogador que estava na Arábia. Fizeram isso com o Coronado, 2 milhas. 2 milhões, vocês estão de brincadeira. 850 mil reais. Um ano de contrato vai dar 10 milhões no 9, 10, quase 12 milhões de reais. Vocês estão brincando. Isso é um absurdo. Eu penso assim. Se ele fizer os 7 gols... mas... Se ele fizer os 7 gols que ele fez na Arábia, ele já tá ganhando desses que você mostrou aí, né? No brasileiro que não tinha... Não tô falando mais disso. 12 gols, né? Ele fez lá em 10 meses, né? Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha aí eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do programa Os Donos da Bola, apresentado pelo Craque Neto, que acabou aí criticando a contratação de Vitinho, acabou criticando o time do Corinthians, fez um alerta porque ontem perdeu para o Juventude de 2-1, Corinthians acabou não jogando nada, Corinthians nos últimos 10 jogos ganhou apenas um jogo, isso é muito pouco para um time da grandeza do Corinthians, que tem uma folha salarial aí de quase 25 milhões de reais e não apresentou futebol. O Juventude ontem ganhou do Corinthians e mereceu, porque o Corinthians era um time perdido em campo. Então o Corinthians precisa ligar o sinal de alerta, porque está muito mal no Brasileiro. Ano passado, o Corinthians ficou 30 rodadas na zona de rebaixamento. Na 19ª rodada, que foi ontem, o Corinthians tinha 19 pontos. Hoje, o Corinthians tem 22. Acontece que tem alguns times que tem um jogo a menos, tem 2 jogos a menos que é o Corinthians, então o Corinthians precisa de ficar atento, senão acho que esse ano vai cair aí o Sport, Juventude, Fortaleza, e acaba caindo um time grande também, como o Corinthians, um Grêmio, um Vasco, um Santos, né? Então, se não tem essa, Brasileirão é difícil. O Corinthians não pode viver falando do jogo do Palmeiras, né? Da vitória. Não, isso aí passou. O Corinthians classificou para cima do Palmeiras, classificou, conseguiu 2 vitórias espetacular, conseguiu, né? Tá nas quartas de final da Copa do Brasil, ok. Recebeu o prêmio de 4.700.000, ok. Só que o Corinthians tem que ligar o sinal de alerta. Corinthians tá muito mal no Brasileiro. A gente sabe que ano passado, aquela arrancada do Corinthians, das 10 jogos, 9 sem perder, passa muito pelo pé de Memphis, Yuri e Garro. Só que Memphis vai ficar aí de 30 para 40 dias fora. E nesse período o Corinthians faz aí, entre Copa do Brasil e Brasileirão, o Corinthians deve fazer uns 8 a 9 jogos. E aí, se o Corinthians tomar cuidado, a vaca vai pro brejo. Porque a reação do Corinthians passado tem muito a ver com o Memphis. Memphis é um craque. E o Corinthians não só tem o Memphis, também não tem o André Carrillo, que pra mim, tecnicamente, são os 2 melhores jogadores do Corinthians. O Dorival ontem, na entrevista coletiva, já disse que já não conta mais com o André Carrillo, porque passou por cirurgia recentemente e assim, a previsão de volta aos gramados são de 6 meses. Então, o Corinthians precisa arrumar um substituto imediato. Quem é o substituto imediato? É o Breno Bidon, que ontem foi muito mal. Na verdade, o time do Corinthians, na maioria, foi todo mal. Mas o Breno Bidon foi pior. Foi pior porque o primeiro gol de Juventude passou em cima dele. Ele não cortou a bola. Desculpa. Então, o Breno Bidon precisa voltar a jogar a bola. Os melhores jogadores do Corinthians ontem não colocaram o pé na bola. Breno Bidon foi muito mal em campo. E o Roberto foi muito mal em campo. Rodrigo Garro foi mal em campo.
Thales Magno, após renovar o contrato no Corinthians, ele não colocou o pé na bola. Não colocou no pé na bola. Thales Magno está preocupado só com dancinha. Então o Corinthians, a derrota onde por 2-1 em Caxias do Sul, do Alfredo Jaconi, foi extremamente merecedora. E é um time que está lutando para não ser rebaixado. E acredito eu que será rebaixado, porque o time do Juventude é um time fraco. Estreou o Carpini ontem, Thiago Carpini, mas mesmo assim, o Corinthians não jogou nada. O Corinthians não colocou o pé na bola. E tem jogo importante sábado, tá? Sábado, às 21 horas, o Corinthians enfrenta aí o Bahia na Neoquímica Arena pela abertura do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Aí o Corinthians estará sem alguns jogadores, sem Romero, que foi expulso ontem, expulsão besta, sem Fabrício Angileri, que tomou o terceiro cartão amarelo, sem o Kaká, que ficou no banco, e no banco tomou o terceiro cartão amarelo, sem Memphis Carrillo e Hugo, lateral esquerdo, todos estão no departamento médico. Então são desfalques certeiros para um elenco que é curtíssimo. O elenco do Corinthians é um elenco curtíssimo. E o Corinthians hoje, sem esse titular que eu tô falando aqui, o Memphis, Yuri, Gal, o Corinthians briga para não ser rebaixado da segunda divisão, se tivesse, para a terceira. Porque o time é fraco, é ruim. Dorival escalou o melhor que ele tinha ontem. E você viu que o Corinthians não teve reação nenhuma. O Corinthians não pode viver de lampejos de jogos contra o Palmeiras e passou o jogo do Palmeiras, acabou. É lamentável, o Juventude mereceu a vitória, por isso que saiu aí ganhando de 2-0. No segundo tempo, Mateuzinho acabou aí marcando um gol de falta e diminuindo o placar. O Corinthians teve chance de empatar o jogo até virar, mas os jogadores do Corinthians estão muito em baixa. Muito embaixo. Dorival escalou que tinha de melhor, fez o que tinha do melhor, né? Dorival queria a vitória. Mas como? Com esse time que não representa o torcedor corintiano. Porque não tem raça, não batalha, é um time cansado, é um time perdido, não sabe jogar coletivamente. Corinthians precisa de reforços obrigatoriamente, porque se não reforçar, Corinthians corre sério risco de perder a Copa do Brasil e ainda ser rebaixado no Brasileirão. Então, para mim o craque Neto tem toda a razão de criticar aí a contratação do Vitinho, porque o salário de 850 mil reais. Cara, é muito dinheiro para um jogador que tem praticamente 32 anos. Né? Corinthians gasta muito. Lembra o que aconteceu com Igor Coronado? O Corinthians pagando 2 milhões por mês pro jogador. E o jogador chegou no Corinthians e não fez nada. Quase 2 anos no Corinthians ele não jogou nada. Então o Corinthians tem que repensar essas contratações, né? E o Corinthians e o Fabinho Soldado com as Maristava e fazer contratações melhores. Contratações mais pontuais. O Corinthians precisa reforçar, porque esse time sem Memphis, Yuri e Garra é um time muito simples, é um time muito comum. Ano passado, a arrancada que o Corinthians teve de 10 jogos consecutivos, 9 vitórias, 10 jogos sem perder, 9 vitórias consecutivas, se deve muito ao trio Memphis, Garra e Yuri. O Memphis já está fora. O Yuri retornou recentemente. O Garro tem uma lesão crônica, que ele está vivendo um momento bom, mas pode a qualquer momento ser afastado. Se o Corinthians ficar sem Garro, sem Yuri e sem Memphis, adeus Corinthians, tá? Adeus Corinthians. Porque a reação do Corinthians tá nesses 3 jogadores. Se o Corinthians não tiver esses 3 jogadores, adeus Corinthians. Adeus. Ano passado, a reação do Corinthians passou por esses caras. Então se eles, como o Messi está lesionado, se lesionar Yuri e Garro, o Corinthians já pode ser considerado um time rebaixado e sai da Copa do Brasil já. Fabinho Soldado precisa reforçar, precisa contratar, mas fazer contratações pontuais. Então o craque Neto tá certinho em criticar o salário de Vitinho aí de 850 mil reais. É muito dinheiro para o jogador, tecnicamente nem tão lá essas coisas. E aí, fiel,
O que vocês acharam aí da crítica do craque Neto? O craque Neto tem razão em criticar esse salário estratosférico do Vitinho, no Corinthians? Use espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like para fortalecer nosso trabalho e o YouTube recomendar o nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.